Olá, turma. Vamos então falar de função polinomial. Bom, a função polinomial, ela é a soma algébrica de várias funções monomiais. Então, vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho o meu g de x igual a 4x elevado a 5 e tenho o meu h de x, outro monônimo, sendo 2x elevado a 4. Bom, cada um aqui são monômios, certo? Então, vamos fazer a soma deles. Quando nós fazemos a soma deles, então eu vou gerar um f de x. O que eu vou ter, então? Vou ter 4x elevado a 5 mais 2x elevado a 4. Então, nessa situação, eu tenho o quê? Um polinômio, uma função polinomial, certo? Então, aqui mostra uma função polinomial. Por quê? O que é uma função polinomial? É o conjunto de várias funções monomial, certo? Bom, partindo um pouco das definições, né, da função polinomial, o que nós temos? São definidas por expressões monomiais, elas são representadas pela seguinte expressão. Por exemplo, tenho f de x igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais quem? O meu a, 2 vezes x elevado a 2 mais o a1 vezes x mais o meu a0, certo? Onde o n, ele será um número inteiro positivo, né? Ou seja, ele tem que ser um número inteiro positivo não nulo, que vai atender uma regra das questões das funções polinomiais, que vocês vão ver logo em seguida. E o x é quem? A variável, certo? Aonde temos aqui que o A0, A1, AN-1 e o AN serão quem? Os nossos coeficientes, certo? Os nossos números, né? E o AN vezes XN, AN-1, XN-1 são que os nossos termos. Então, vamos lá aqui para alguns exemplos. Bom, vamos colocar então nossos exemplos. Lembrando que, pela definição lá, foi dito, né, que o nosso expoente, se vocês analisarem aqui, ó, ele fala que o n, né, que é o nosso expoente, ele é um número inteiro positivo, ou seja, ou não pode ser, né, que não seja nulo. Então, vamos lá para o exemplo. Temos aqui, então, um exemplo. Temos o f de x igual a quem? A 3x elevado a 2 mais 2x menos 1. Quem será aqui o nosso A2? Quem vai ser? Vai ser o 3, que é o nosso coeficiente, certo? Quem será o nosso A1? É esse aqui, ó. Vai ser quem? Quem está representado aqui, ó, no x elevado a 1. Então, vai ser quem? Coeficiente 2. E quem será o nosso termo indeterminado, né? O nosso coeficiente 0 será quem? Menos 1. Aqui é uma função polinomial que chamamos que ela é de grau quê? Grau 2, ou seja, nós olhamos para o maior expoente que tem na expressão, na função, ou seja, o grau 2, certo? Vou colocar um outro exemplo aqui para podermos verificarmos, certo? Vou colocar aqui outro exemplo, aonde o outro exemplo, vamos ver aqui se ele vai ser uma função polinomial ou não. Tenho aqui f de x igual a x mais x elevado a 3 sobre 2 mais 2. Opa, isso aqui não é uma função polinomial. Por quê? Aqui não é um número inteiro positivo. Esse número aqui não é inteiro. Então, porém, ele não é uma função polinomial, certo? Para ser uma função polinomial, temos que atender essa observação aqui, né? Onde que diz
que o expoente ele pode ser um número inteiro positivo, certo? Bom, sobre função polinomial, falamos um pouquinho aqui, vamos agora falar um pouco de função afim. Função afim, ela é também chamada de função do primeiro grau e também uma função polinomial. Porém, vai ser tratado apenas o primeiro grau, certo? Ou seja, temos então aqui, né, que é da definida que quem? Que f de x vai ser igual a x mais b, sendo que a e b são números reais. Então, vamos lá. Eu posso dizer que minha função afim, ela é f de x igual a x mais b, como também posso dizer que o meu y, né, ou que o meu y é a x mais b, certo? Para identificarmos aqui a nossa função afim, que é uma função do primeiro grau, a identificação é aqui, ó, que o x é como se tivesse elevado a 1, certo? E esse a, existe uma condição para essa nossa função funcionar. O a, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele vai ter que ser diferente de zero? Porque se em algum momento esse a for igual a zero, ele vai anular e não vai haver mais a função do primeiro grau. E para ser uma função afim, é necessário atender a questão da função do primeiro grau, certo? Temos aqui também que o nosso a, ele vai ser quem? O coeficiente angular. E o b será o coeficiente linear, certo? Então, vamos lá para identificar algumas das funções afim. Bom, vamos identificar aqui. Vou citar aqui umas funções para vocês e vamos identificar se elas são afim ou não. Ou seja, f de x igual a x mais 1. Bom, essa aqui, ela é, sim, uma função afim. Por quê? Olha só, o grau dela é como se fosse o grau 1. Então, ela é uma função afim, certo? Vamos colocar outro exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Opa, essa aqui já não é uma função afim. Por quê? O grau dela é o grau 2, então não atende na função afim. Vai atender em outra situação que nós vamos ver mais adiante. O nosso f, nosso terceiro exemplo aqui, vamos colocar f de x vai ser igual a 1/2 x menos 7. Sim, esse aqui vai ser, sim, uma função afim. Porque, ó, o expoente de 1, expoente de x, ele é 1, ou seja, atende o critério da função afim. E vamos colocar outro exemplo aqui. Como se eu tivesse o meu y igual a 3x menos 2. Bom, também ele é uma função afim. Por quê, ó? O expoente é 1. Então, sim, também é uma função afim. Certo? Vamos aqui, então, para uma aplicação. Vamos lá, praticar, né? Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas, ele passará a ter lucro? Bom, vamos lá, né? Vamos considerar, então, que X é a quantidade de peças que precisa ser vendidas, né? Vão ser vendidas. O lucro do comerciante será dado pela seguinte função. Nós vamos ter o quê? Que o f de x vai ser igual a 50 vezes x, que 50 é o valor de cada biquíni, menos os 950. Por que nós vamos subtrair esses 950? Que é o valor que ele investiu. Então, ou seja, quando você substituir x, dependente da quantidade de biquínis que ele vender, você vai saber se ele teve lucro ou prejuízo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos igualar a nossa função de x a zero. Quando nós igualamos ela a zero, o que nós vamos ter? Vamos conseguir saber quantos biquíni
ele tem que vender para poder ter lucro, a partir daí ter lucro e não ter prejuízo, certo? Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui, né, 50 vezes x menos 950, igualei a zero. Então, vou ter o quê? 50x igual a 950, aonde x será 950 dividido por 50, aonde o meu x encontrado foi quem? 19. Então, assim, quando ele vender acima de 19 peças, terá lucro, né? E se vender menos do que 19 peças, ele terá o quê? Prejuízo. Bom, vamos agora falar um pouco, né, da parte da representação gráfica de uma função afim, onde nós vamos aprender sobre a função crescente e a função decrescente da função afim. Uma função, ela é crescente quando os valores atribuídos quanto cada vez maior de x, a função f de x também será cada vez maior. Já a função decrescente, quando atribuímos valor cada vez maior a x, o resultado da minha f de x será cada vez menor. Ou seja, precisamos, para definir isso, apenas resolver? Não, nós podemos também identificar de outra forma se uma função é crescente ou decrescente, que pode ser o quê? Pela questão da representação gráfica e pelo valor do nosso coeficiente angular. Ou seja, quem é o nosso coeficiente angular? Nosso coeficiente angular é o quê? A. Então, o que nós vamos ter? Se o nosso coeficiente angular ele é positivo, o nosso A é positivo, então nós teremos o quê? E maior do que zero, nós vamos ter uma função crescente. Caso ele seja negativo, teremos o que? Uma função decrescente. Vamos lá para a representação gráfica aqui, um exemplo. Exemplo, a função 2x menos 4, ela é crescente, pois o 2, né, tem valor positivo. Já a função menos 2x, deixa eu apagar aqui esse mais, não existe, menos 4, ela é decrescente, visto que o 2, menos 2, né, ele é um número negativo. Então, temos aqui, né, a representação de cada situação. Função crescente e da nossa função decrescente, vocês podem, então, observar. Bom, então já falamos aqui sobre um pouco de função afim, então vamos aguardar as próximas aulas para falar de outros tipos de funções. Até mais!